Amém. Vamos lá. Glória a Jesus. Amém. A paz, Senhor, a todas. Obrigado por estarem aqui nesse tempo. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Pai, em nome de Jesus, continuamos, Senhor, no mesmo propósito, na mesma oração, Senhor, buscando, Senhor, uma resposta que vem do Senhor em relação à nossa vida, à nossa casa, à nossa família, à nossa parentela, Senhor, aqueles a qual nós temos orado, jejuado e buscando uma resposta do Senhor, porque sabemos, Senhor, que os tempos são maus, que o Senhor está em breve para voltar, e nós não queremos, Senhor, subir até o Senhor sozinho, mas queremos que toda a nossa família, Senhor, seja resgatada. Pai, nós oramos pelos pais, pelos filhos, pelos netos, bisnetos, por toda a parentela, Senhor, nesses dias. Nos ajuda, Senhor, a ficar firmes na presença do Senhor. Não nos deixe, Senhor, desanimados por causa da guerra, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9. Eu vou procurar ser o mais breve possível. E lembrando que em tudo há um propósito, né? Eu quero agradecer a todos aqui que segunda-feira foi uma bênção aquela oração. Eu tenho visto muita resposta do Senhor por esses dias. Então, antes de começar a leitura, Marcos capítulo 9, eu vou ler a partir do 14 até o 29. E antes de ler, eu quero falar sobre batalha espiritual, que é o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual para resgatar aqueles a quem nós amamos. Nós estamos vivendo esse tempo de orar pela família, e quando nós oramos, não só pela família, mas por aqueles que Deus colocou em nosso coração, nós estamos saqueando o inferno. E por isso nós estamos numa batalha frente a frente com o inimigo. Porém, a palavra nos garante que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então nós não temos que ter medo, né? Desta vez, nesta sexta, é um culto muito peculiar, porque Deus levantou mulheres, enquanto eu estava na porta, o Senhor disse, aí estão as mulheres que são Jael. Depois vocês pesquisem um pouquinho, está lá no livro de Juízes, vai contar a história de Débora e vai contar a história também, juntamente, da Jael, que ela foi participante dessa batalha pela vitória de Israel. Então vamos aí, Marcos capítulo 9, versículo 14. Jesus vai curar um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutis com ele? Jesus está chegando ali para os escribas. Vem cá, por que vocês estão discutindo com meus discípulos? Jesus, ele chega ali com autoridade, né? E aí no versículo 17. E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Aqui eu quero falar para vocês, era um demônio alojado, na qual não permitia que aquele jovem abrisse a boca. E este, onde quer que o apanhe, quer dizer, onde quer que o diabo, ele endemonia, né? Lança-o para a terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando, e eles não puderam expulsá-lo. Então a gente vai ver aqui que existia uma situação, sim. Tinha um jovem possesso, que ele era, do nada ele era jogado, empurrado para a terra, para a parede, caía no fogo, se machucava.
E eu quero imaginar aquele jovem só tentando falar algo, pedir um socorro, mas não conseguia. Nós que trabalhamos com quebra de maldição e libertação, muitas vezes na hora da libertação, você pede para a pessoa renunciar a tal coisa, ela não consegue. A voz tranca, a garganta fecha. Ela tenta, mas não consegue. Até que seja ministrado sobre aquela pessoa, para que ela seja com a boca liberada. Aí ela consegue pronunciar. Senão, é o alojamento desse espírito maligno. Né? Então Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me. Então Jesus está dizendo: olha, eu já ensinei vocês. Vocês já sabem como fazer, mas até quando vocês vão ficar dependendo de mim? Jesus sabia que ele já ia ser chamado de volta para o Pai. Ele passou um tempo ensinando os discípulos. E os discípulos ali não conseguiram expulsar esse demônio. Versículo 20. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência. Imagina aquele menino que era jogado na parede, no chão, no fogo. Agora ele está se machucando mais violentamente. E caindo por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao Pai. Jesus olha o quadro, vê toda a situação, aí ele olha para o Pai. E ele faz uma pergunta para esse Pai. Há quanto tempo isto acontece? Qual que foi a resposta? Desde a infância. Aí a gente vai pensar, gente, mas uma criança é tão inocente. Como que esse menino está sofrendo desde a infância? Agora ele é um jovem e ele ainda continua sofrendo. Existem maldições hereditárias que passam de pai para filhos e vai na sequência. Está lá em Êxodo 20, versículo 5. Mas não é esse assunto de agora. O assunto neste momento, nós vamos olhar o pai buscando a libertação de um filho. Assim como nós também temos buscado a libertação da nossa parentela, de filho, sobrinho, neto, seja quem for que Deus colocou no nosso coração, nós também temos visto pessoas no nosso meio que também têm sofrido essa opressão violenta. Muitas vezes não é nesse nível tão perverso o quanto esse demônio fazia com essa criança. Mas hoje o demônio ele é mais sutil. Ele aprisiona os jovens na mente. Eles aprisionam os jovens no jogo, no vício do jogo. E muitas vezes eles acabam acumulando tanta dívida nos jogos online que eles caem na mão, sabe de quem? Daquelas pessoas que emprestam dinheiro a juros, agiotas. Então, acaba esses jovens ficando com medo, não conseguem sair do vício, estão aumentando a dívida, e isso aí também é uma opressão. Então, o inimigo ele mudou mais um pouco a estratégia no tempo de hoje. Ainda tem gente que demonia sim. Mas ele hoje é mais sutil. Porque ele sabe que se aqui na igreja alguém endemoniar, ele vai ter que sair. No nome de Jesus, amém? Então, muitas vezes nós não entendemos como é que funciona esse aprisionamento. E aqui, quando Jesus pergunta, ele responde ao Senhor desde a infância. Versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. É interessante que nós estamos falando o tempo todo de obediência, de fé, de jejum, de oração e de crer. Quer dizer que, como eu preguei na sexta passada, é a persistência, é a perseverança.
Parece que nós ainda não conseguimos ver a luz no fim do túnel. Este pai está com esse problema desde a infância. Agora o filho já está muito jovem e ainda continua na mesma situação. E o Senhor responde o quê? Tudo é possível ao que crê. Aleluia! E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Aleluia! Quantas vezes na hora da batalha, da guerra, a gente esmorece, a gente abaixa a cabeça e às vezes até pensa: Jesus, até quando? E aqui a gente vê esse pai pedindo ao Senhor: me ajuda. E é essa atitude que nós também temos que ter. Senhor, me ajuda a perseverar na fé. Versículo 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, respondeu ao espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando, agitou-se muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos disserem: morreu. Mas Jesus tornou pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de jejum e oração. Glória a Deus, está todo mundo jejuando aqui, está todo mundo orando, e é isso, é sobre isso. Quando o Senhor nos entregou, vamos orar pela família, Ele já entregou a estratégia, jejum e oração. Então nós temos que olhar aqui, o inferno ele ataca esse jovem de uma forma tão violenta, que muitos pensam que o menino tinha morrido quando Jesus expulsou o demônio. Quantos anos esse jovem sofrendo? Desde a infância. Ele ficou mudo, ele ficou surdo. E muitas vezes nós também falamos e as pessoas não nos ouvem. Elas estão surdas espiritualmente. Muitas vezes você fala, faz uma pergunta, ela olha para você, nem responde e te ignora. Ela permanece muda porque ela não consegue dar uma resposta correta. Então, amados, muitas vezes a nossa parentela está desse jeito aqui, como esse jovem. Ele ficou surdo, mudo, e muitos também não aceitam o nosso conselho. Por isso que Jesus diz: só jejum e oração. Não é julgar, não é brigar, não é afastar. É o contrário. Só ora e jejua. A resposta vem do céu. A resposta vem de Deus. Muitas vezes as pessoas que nós mais oramos é aquela que mais nos fere. Como disse a irmã Gleice agora há pouco. Jesus disse que aqueles que mais iam nos combater eram os que estão dentro de casa, né? Mas isso não quer dizer que eles iam vencer, porque Jesus já nos deu a vitória, amém? Amém. Quantas vezes a nossa família está com essa cegueira espiritual? Sabe, a gente está vendo que não é a pessoa. A gente sabe que no fundo a pessoa é boa, assim, a gente conhece. Mas existe algo tão maligno que está ali, cegando, colocando, tampando o ouvido, e muitas vezes a pessoa não consegue nem abrir a boca para pedir socorro, como está o estado desse jovem aqui. Mas eles continuam, sabe? Você fala assim: olha, aquela companhia ali não é boa, olha, não vai por esse caminho. Quantos jovens têm morrido porque escolheram caminho mais rápido, mais fácil, mas é porque eles não entenderam. Eles já estavam aprisionados desde a infância. Mas sabe por que está desde a infância? Hoje já está lá afundado
Não existe buraco tão fundo que o Senhor não possa buscar. Então nosso papel, a nossa arma é jejum e oração. Jejum e oração. Essa campanha é só um despertar. Virou um mês, nós teremos outros tipos de campanha, mas essa aqui é até que nós vejamos a vitória. Amém. Continua orando, continua jejuando, não saia do propósito até você ter o testemunho da vitória. É dessa forma que nós vamos caminhar aqui. Persevera, sabe? Muitos deles, eles preferem honrar quem está lá no mundo, né? Gente, é tão doído para a gente, mas o mundo jaz no maligno e logo eles vão entender que não adianta. Muitos honram os que estão no mundo, os amigos, a rua, menos os que estão pagando preço, porque estão cegos espiritualmente, estão surdos, eles não ouvem a sua oração na madrugada. Eles não conseguem nem conversar direito mais com a gente, com a família. Eles não conseguem. Mas isso é espiritual. Esse pai não desistiu do filho. Ficamos tristes, às vezes até chateados com tanta desonra. E às vezes, amado, nós largamos mão até de orar. Vou entregar para Deus. Deus entregou eles para vocês. Deus entregou meu parente, meus filhos para mim. Então como que eu vou desistir? Eu não posso. Eu preciso continuar orando e jejuando até que eu veja a resposta do Senhor. Ainda que eu esteja triste, ainda que eu esteja chateada, ainda que eu seja confrontada. Mas o Senhor diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então o nosso jejum, a nossa oração tem sim uma resposta, amém? Muitos não entenderam que chegará o dia da colheita, né? Gálatas, eu quero ler rapidamente o livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Essa é uma questão que nós vamos ver acontecer. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Não vos enganei. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Nós temos semeado no Espírito. O nosso jejum, a nossa oração é uma semente que nós temos lançado no reino espiritual. Tem uma outra passagem que diz assim, que tudo que o homem plantar, certamente colherá. Então, ainda que nós vamos resgatar, no nome de Jesus, que Jesus vai resgatar, vou reformular, Jesus vai resgatar os nossos amados. Jesus vai tirar deles a venda, vai limpar os ouvidos e vai abrir a boca, porque eles vão declarar só Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém? Mas tudo que eles plantaram, eles vão ter que colher. E aí nós vamos estar do lado, dando força, de braço aberto, que nem o pai do filho pródigo. O pai do filho pródigo, ele não julgou, ele recebeu o filho de volta. Então nós, cabe, na colheita deles, você vai estar do lado, você não vai colher, mas você vai estar apoiando. Persevera, continua, você já começou a plantar coisas melhores, agora você vai começar a colher bênção. Então, quando eu entendo essa palavra, né, que muitas vezes a colheita é dolorosa, e é por isso que nós temos que falar da salvação para todos, nós temos que falar da cruz de Jesus, ainda que eles fiquem irritados, mas você sabe que não é eles, é o que está por trás deles. Então a gente vai perseverar.
Eu quero encerrar aqui com essa palavra de Marcos capítulo 9, no versículo 23, na parte B. Ele diz: tudo é possível ao que crê. Então vamos repetir? Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Senhor, ajuda-me na minha fé. Essa semana nós vamos chegar nesse nível. Senhor, ajuda-me na minha fé, ajuda-me no meu jejum, ajuda-me no compromisso que eu fiz de orar por tal e tal pessoa, ajuda-me no jejum, mata a minha carne, Senhor, me santifica nos dias maus. Amados, estamos no caminho certo, nós temos a fé, nós oramos, nós jejuamos. Quando a gente faz isso, a mão de Deus vem a nosso favor. Então eu quero dizer aqui para a igreja: não desanima, persevera. Se a luta está grande, é porque a vitória é certa. O inimigo, ele só nos ataca quando nós estamos vencendo. Quando o inimigo está muito quieto, pode ter certeza que a gente está parado, está perdendo. Mas se a guerra está alta, é porque nós estamos ganhando território. Não recua no seu jejum, não recua no seu propósito. Não deixe de orar por essas pessoas que você tem orado. Só o Senhor é Deus e Ele pode tudo. Tudo é possível que crê. Eu quero convidar os meninos para a gente fazer mais um louvor. E enquanto elas se organizam aqui, eu quero estar orando pelo nosso propósito. Levante e comece a guerrear, a orar agora pela sua família, por aqueles a qual você já colocou diante da presença de Deus. Nós vamos agora orando, entregando, Senhor, todo o nosso momento de jejum, de oração na tua presença, Pai. Perdoa-nos, Deus, porque muitas vezes, Senhor, nós esquecemos, Senhor, que o Senhor é o general da guerra e é o Senhor que vai à frente, fazendo com que cada um de nós, continuamos perseguindo o inimigo, rompendo em fé, Senhor. Papai, ajuda-nos na nossa fé. Senhor, nós entendemos que tudo podemos porque nós cremos. Tudo é possível ao que crê. Pai, nós queremos entregar nesse momento nossos filhos, Senhor, toda a nossa família, a nossa parentela, Pai. Senhor, lembra daqueles a qual nós temos orado, Senhor, buscado, Senhor, saquear eles, Senhor, da mentira, do engano, Senhor. Pai, levanta agora no teu trono, Senhor. Levanta no teu trono, Senhor, com a tua mão forte, o teu braço forte, Senhor. Busca os nossos amados, Senhor, aqueles que estão afastados, aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, aqueles, Senhor, que estão surdos, mudos, cegos, Senhor, ainda não conseguiram enxergar a tua maravilhosa luz. Papai, que o Senhor hoje, nessa noite, ainda hoje, Senhor, o Senhor quebre as correntes, Senhor, das prisões, Pai. Senhor, abre as portas das cadeias, ó Deus. Senhor, eu quero te pedir, papai, nós queremos testemunhar que nossos filhos, os nossos netos servem ao Senhor, Pai. Jesus, sabemos que existe uma promessa, Senhor, nesse tempo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa louvaremos ao Senhor. Cantaremos hinos da vitória, Pai, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus e por isso nós cremos, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvemos ao Senhor nessa noite. Glória a Deus.